professor Paulo Baença. Hoje nós vamos bater um papo acerca dos principais tópicos que foram abordados no módulo 1. A que se deve a energia térmica dos corpos? Qualquer estrutura física, gasosa, sólida, líquida, ela é constituída por partículas. E essas partículas estão em constante agitação, a chamada agitação térmica. As partículas possuem energia cinética, ora de vibração, translação ou até mesmo rotação. Pois bem, o somatório de todas as energias cinéticas, vibração, rotação e translação, das partículas que constituem a matéria, nós damos o nome de energia térmica. Você tem energia térmica, o ar dessa sala tem energia térmica, qualquer estrutura física tem energia térmica e essa energia é proveniente das energias cinéticas das suas partículas. Pois bem, e isso tem alguma coisa a ver com a temperatura? Bom, de certa forma sim. Energia térmica não é a mesma coisa que temperatura. A temperatura, por definição, corresponde ao grau de agitação das partículas. É diferente da energia térmica, que corresponde ao somatório das energias das partículas. Para poder esclarecer, vamos ao seguinte exemplo. É possível que dois corpos tenham a mesma temperatura, porém energias térmicas diferentes. Por exemplo, duas pessoas possuem, em média, a mesma temperatura. A temperatura corpórea é algo em torno de 36 graus Celsius. Todos nós, em perfeito estado de saúde, temos a mesma temperatura. Porém, não temos necessariamente a mesma energia térmica. Isso se deve ao fato de que pessoas diferentes possuem massas diferentes, possuem um número de partículas diferentes. Geralmente, quando dois corpos possuem a mesma temperatura, possuirá mais energia térmica aquele corpo que tiver maior massa, ou seja, maior número de partículas. Portanto, que fique bem claro, a temperatura corresponde ao grau de agitação do sistema físico, ou seja, a energia média das partículas, enquanto que a energia térmica corresponde ao somatório das energias de todas as partículas. E o calor? Onde é que ele entra nessa história? Pois bem, quando eu tenho dois corpos em temperaturas diferentes, o corpo de maior temperatura cede energia para o corpo de menor temperatura. Esse fluxo de energia entre o corpo de maior temperatura e o corpo de menor temperatura, damos o nome de calor. O calor, na verdade, é um fluxo de energia devido à diferença de temperatura entre um corpo e um meio qualquer, ou entre dois corpos. Onde existe diferença de temperatura, existe fluxo de calor, existe fluxo de energia térmica. E aí você me pergunta, e a partir do momento que esses corpos atingirem a mesma temperatura? Bom, com o passar do tempo, a tendência é que todos igualem a temperatura. E nesse caso, nós vamos dizer que houve o equilíbrio térmico. Dois corpos estão em equilíbrio térmico se eles possuem a mesma temperatura. Cuidado, fique atento. Fique muito atento. Geralmente no vestibular, você é induzido a achar que equilíbrio térmico significa a mesma energia térmica. Não é verdade. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico, eles possuem a mesma temperatura. E lembre do que eu falei anteriormente. Possuir a mesma temperatura não significa dizer ter a mesma energia térmica. Lembre-se da relação de massa que eu falei. Se dois corpos têm a mesma temperatura, aquele que tiver maior massa tem mais energia térmica seguramente. Pois bem, os corpos entraram em equilíbrio térmico, ficaram com a mesma temperatura. Pode parecer estranho, mas a sensação de frio que você tem num dia de temperatura baixa no inverno é aquilo que nós chamamos fisicamente de calor, uma vez que calor trata-se do fluxo de energia do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Pois bem, essas são nossas primeiras dicas acerca do